Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros, recomendando-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes em uma casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsando muitos demônios, e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, glória a vós. Amados irmãos e irmãs, a missão que Deus nos confia é uma missão muito especial, diferente da nossa missão, porque o ser humano, ele é um missionário por excelência. Se o ser humano não for missionário, ele acaba se atrofiando e, consequentemente, a morte chega mais rápido na sua vida. E todos os dias, a gente está em contínua missão. Vejam a vida de vocês. Quantas coisas vocês fazem durante o dia? Às vezes acorda, vai ao trabalho. Às vezes vai ao supermercado, vai ao shopping, vai a vários lugares, vem à igreja. Visita um amigo, visita um parente, faz viagem e assim sucessivamente. Então nós somos missionários por excelência. A missão está dentro de cada um de nós. Mas a missão que Jesus nos pede hoje é uma missão especial, porque não é uma missão nossa, é uma missão divina, uma missão de Deus. E por conta disso, Ele não envia as pessoas sós. Ele envia 2 a 2. Chamou e enviou 2 a 2. Primeiro lugar, para ter essa certeza, para as pessoas que são enviadas em missão, ter essa clareza: a missão não é minha, a missão é de Deus. E eu não me represento, eu represento uma comunidade que me foi constituída por Deus. Nesse sentido, a gente resgata a primeira leitura, o profeta Amós, que foi no santuário do rei Jeroboão II, no norte, em Betel. E lá o profeta do rei Amazias chamou Amós e disse: vidente,
que é o profeta, né? O nome do profeta em Israel era conhecido como vidente. Sai e procura refúgio em Judá, em outro lugar, e ganha lá o teu pão. Qual é a resposta de Amós? Eu não sou profeta e nem filho de profeta. Eu sou pastor. Mas enquanto eu estava pastoreando, Deus me chamou. Então, a missão não é nossa, a missão é de Deus. Nós somos chamados por Deus. É Deus que nos constitui missionário do seu reino, da sua missão. Nós somos apenas instrumentos da graça e do amor de Deus. Esta primeira certeza e clareza que o missionário deve ter já alivia muitas dores no seu ministério. Tipo, eu preguei para 1000 pessoas, nenhuma se converteu. Eu visitei não sei quantos doentes, nenhum voltou ao santuário de Deus, se curou, e nenhum voltou ao santuário de Deus para agradecer. Ou simplesmente, eu visitei todas as casas convidando para a celebração, apareceu uma pessoa ou duas. Como nós temos uma comunidade aqui na nossa paróquia, que a gente faz assim. A gente vai o dia todo, visita todas as famílias. Na hora da celebração, são os missionários que foram daqui. Mas por que a gente não fica frustrado? Em primeiro lugar, porque não é uma empresa que tem que dar lucro e rendimento. A missão é de Deus. Ele toca, chama quem Ele quer. Agora, uma coisa faz-se necessário. Nós somos anunciadores. Nós temos que anunciar para toda criatura o Evangelho de Deus. Assim, irmãos e irmãs, o missionário continua a sua missão. Que a missão não é dele, é Deus quem chama. E Jesus, ele faz questão de chamar os seus apóstolos antes de enviá-los para ficar com ele. Para quê? Justamente para conhecê-lo bem. Que a gente não pode anunciar aquilo que a gente não conhece. Nós somos os seres que muitas vezes nos diferenciamos dos outros animais. Nós somos racionais e nós não nascemos sabendo nada. Tudo o que nós sabemos hoje foi o aprendizado com alguém, ou com algumas, ou várias, ou uma multidão de pessoas. E nós ainda temos muitas coisas ainda a aprender. Porque a missão de Deus, ela continua. Enquanto ela continua, nós estamos fazendo missão e aprendendo uns com os outros. E assim, a gente tem que estar muito perto de Jesus para conhecê-lo bem. É o nosso conhecimento aprofundado de Jesus que qualifica o nosso anúncio. Se eu conheço pouco Jesus, pouco eu tenho mensagem, pouco eu tenho palavra para dizer sobre ele. Aí eu fico divagando de outras coisas, batendo em outras teclas, apontando outras setas, justamente porque me falta o contato, o tato com Jesus. Quando o meu conhecimento é aprofundado dele, com ele, quanto mais eu falo, quanto mais eu anuncio, mais alegria brota no coração que conhece e anuncia Jesus. Irmãos e irmãs, estas duas condições, conhecer Jesus e ser enviado em missão,
é a condição do discípulo, que o documento de Aparecida cunhou essa marca, que não basta somente ser discípulo, tem que ser missionário, discípulo missionário. É a nossa nova condição hoje dentro da igreja. E hoje a gente bate muito na tecla sobre também a condição do missionário. E nisso Jesus ele traz uma clareza de explicação no Evangelho de hoje. Como deve postar o missionário de Deus, o missionário de Jesus? Aí ele diz: nem pão, nem sacola e nem dinheiro. Nem pão, nem sacola e nem dinheiro. E a gente pergunta, vendo alguns missionários que pregam a palavra de Deus, que pregam em nome de Cristo, quem está errado? Jesus ou a pregação do missionário? Que diz que hoje a pessoa precisa ter muito dinheiro, ter muitos bens, se converter para justamente ganhar muito dinheiro. Precisa ter cuidado, ter clareza, conhecer Jesus. Por que Jesus pede essas coisas? Nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Para justamente ter disponibilidade. Disponibilidade para o Evangelho, disponibilidade para o anúncio. Para não ficar soberbo, para não ficar, de certa forma, mais preocupado em agradar do que anunciar. Para ter esta alegria disponível para Deus. As pessoas que ficam preocupadas com bens materiais, elas esquecem os espirituais. Você não pode casar duas coisas. Ser um administrador de uma enorme fortuna e também ser administrador do Espírito. Ontem nós celebrávamos um grande santo, São Bento. Era um homem muito rico. Doou todos os seus bens. Ficou pobre. A serviço do Evangelho, a serviço de Deus. A pobreza evangélica. Não é um pedido que Jesus pede. É uma condição. É uma condição dos seus discípulos. Porque ele também se fez pobre. Charles de Foucault tem uma frase que diz: Charles de Foucault também era muito rico. Doou também toda a sua riqueza. Ele diz assim: eu não posso ser mais rico do que o meu Senhor. Irmãos e irmãs, tem uma passagem aqui que eu gostaria de refletir com vocês. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Esta passagem, ela pede o que para nós? Para quando a gente sair, sacudir as poeiras dos pés, para aqueles que não quiserem escutar. Mas aqui é preciso de ter cuidado, porque nós anunciamos e as pessoas vão vir por atração. É o nosso anúncio que vai atrair as pessoas. A nossa vivência, idem. É preciso a gente ter respeito, respeitar a liberdade do outro. O Evangelho não é uma imposição.
Jesus nunca impôs nada a ninguém. Fosse por isso ele convertia o jovem rico, que quando Jesus disse para ele, vai, vende todos os teus bens e me segue. Ele seguiu Jesus? Não. Jesus, por isso ele tinha imposto para Herodes, para Pilatos, para os fariseus, que a todo momento que encontrava Jesus, estava provocando Jesus. E este evangelho é escrito depois de uma grande rejeição que Jesus sofreu na sua terra, em Nazaré. Não é este o filho do carpinteiro? Suas irmãs não moram aqui conosco? De onde lhe vem tanta sabedoria? E Jesus fica triste, mas Jesus não impõe. Quando diz para a gente sacudir a poeira dos pés, porque muitas vezes a onda, a moda do momento, às vezes ela é bonita, mas não é boa e nem verdadeira. O discípulo, ele não anda atrás de modas. Ele tem um caminho reto. Ele segue uma pessoa. Ele tem um conteúdo verdadeiro. O discípulo não ficar vagando para um lado e para outro. Vem uma teologia, ele segue. Vem outra teologia, ele segue. O discípulo, ele sabe se postar. Ele sabe quem ele segue. É assim que Jesus pede para nós. Não ficarmos vagando em doutrinas e doutrinas. E esquecer, muitas vezes, aquilo que ele ensina, aquilo que ele ensinou. É nesse sentido. Não adotar nada e nada daquelas pessoas que não se converteram ao Evangelho. Esse que sacudir a poeira dos pés. Irmãos e irmãs, nós estamos neste dia celebrando a missão. E o Papa Francisco, quando escreveu a Gáudio, como é Evangelho Gáudio, a alegria do Evangelho, ele diz para nós o seguinte: todos têm o direito de receber o Evangelho. Os cristãos têm o dever de anunciá-lo, sem excluir ninguém. Não como quem impõe uma obrigação, mas como quem compartilha uma alegria. Assinala um belo horizonte, oferece um banquete desejável. A igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. A gente não converte ninguém impondo. Quando a gente impõe, a gente escraviza. A gente converte as pessoas em plena liberdade. Receber de graça e dar de graça. Portanto, irmãos e irmãs, o que nos paira sobre esta reflexão, sobre esta liturgia? Será que nós sentimos comunidade enviada por Jesus para continuar sua missão? Estamos aptos a sermos continuadores de Jesus? Por quê? Por que e por quem tomamos partido? É por Jesus, por sua igreja? De que mal precisamos ser libertos para libertar as outras pessoas? Irmãos e irmãs, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama e nos envia, a gente possa justamente acolher o chamado e sermos bons missionários, ser bons discípulos de Jesus no meio da humanidade, que aguarda, ansiosa, pelo nosso testemunho, pela nossa vivência, a nossa prática do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.